Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo de açúcar, de doce e o nosso intestino. Muitas pessoas querem saber qual é a relação do açúcar com o intestino preso, com a constipação, com a diarreia, com a desbiose intestinal, com a inflamação. Vou te falar tudo isso aqui no seu vídeo, te dar algumas dicas de como você pode substituir o açúcar e consumir de uma forma mais saudável. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Muita gente quer saber essa relação entre o açúcar e o intestino. A gente sabe que tem alguma relação, né? Porque tem gente que consome o açúcar e fala, tô com mais gases, minha barriga fica mais inchada. As pessoas já percebem normalmente que alguma relação tem, mas muitas pessoas não sabem realmente o que tem de científico por trás disso. Eu vou falar isso pra você aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tema relacionado à saúde intestinal, o que faz bem, o que faz mal pro intestino, já deixa a sua curtida. Lembra que eu tenho outros vídeos aqui de outros alimentos, falando do pão intestino, leite intestino, ovo intestino. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, se você gosta desse assunto. É muito importante que a gente cuide muito bem do nosso intestino, porque se você para pensar, ele é muito, muito, muito importante, porque através do intestino é que de fato a gente consegue absorver os nutrientes do que a gente consome. É nele que a gente vai conseguir absorver todos os nutrientes, proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, gorduras boas, tudo isso tem que passar pelo nosso intestino. Então, ele estar funcionando de uma maneira correta vai fazer com que o seu organismo funcione bem, com que você evite o aparecimento de doenças, fique bem nutrido e melhore toda essa questão imunológica e relacionada à alergia, que também está relacionada ao nosso intestino. Quando a gente pensa em intestino, não tem como a gente não pensar mais hoje em dia em falar da microbiota intestinal. Não sei se você está muito familiarizado com o termo, mas microbiota está relacionado com a população de micro-organismos que vivem lá, bactérias, leveduras, que são boas e são ruins. Existem as benéficas, que são os probióticos, que fazem bem ao nosso intestino. A gente quer que exista o máximo possível deles ali, porque são bactérias que vão fazer coisas boas pra gente. Elas vão ajudar a gente a produzir algumas vitaminas, vão deixar o organismo menos inflamado, vão fazer com que o intestino funcione melhor. Existem também as bactérias ruins, que infelizmente não tem como a gente se livrar delas, mas o que a gente pode fazer é tentar aumentar a proporção das boas para que elas fiquem competindo com as ruins e diminuam a quantidade das ruins que existem ali. A gente sabe, né, que bactéria, levedura, enfim, que micro-organismos existem no nosso corpo inteiro, na nossa pele, na cavidade oral, no nosso trato digestivo e no intestino a gente tem uma ultra grande quantidade de bactérias, leveduras de uma microbiota. E é muito importante a gente focar nessa microbiota positiva para evitar o que a gente já sabe, que é a desbiose intestinal, que quando, pelo contrário, a gente tem um crescimento aumentado de bactérias ruins, leveduras ruins, microbiota ruim, que vai fazer com que a gente tenha um intestino mais inflamado, mais gases, mais inchaço abdominal. Em alguns casos você pode ter constipação, pode ter diarreia, mas não só. O intestino que funciona mal pode estar relacionado também com mais alergias, não só alergia do intestino não, alergia do seu corpo como um todo. Pode estar relacionado com doenças autoimunes, pode estar relacionado com problemas de neurotransmissores. A endorfina, a serotonina são produzidas no nosso intestino e elas migram através da corrente sanguínea para o nosso cérebro. Até tem um vídeo falando aqui por que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Não sei se você já assistiu, esse vídeo está bem legal. Então, manter um intestino funcionando bem vai melhorar a saúde do nosso organismo como um todo. E adivinha o que essa microbiota ruim gosta de consumir? Açúcar. Então, se você é uma pessoa que consome muito açúcar no seu dia a dia, saiba que você tem uma maior tendência a ter uma desbiose intestinal, a ter um crescimento aumentado de bactérias ruins. Então, quanto mais açúcar você consome, quando eu digo açúcar, não é só o açúcar do cafezinho, do suco, não. É aquele bolo, aquele pudim, aquela torta, o açúcar branco refinado, mas também o açúcar demerara, o açúcar mascavo, porque eles também têm uma grande quantidade de carboidrato e uma fermentação que essas bactérias e leveduras ruins gostam. Então, quanto mais açúcar você consome no dia a dia, mais probabilidade de ter uma desbiose intestinal vai estar presente na sua rotina do dia a dia. Claro, quando a gente fala de tirar o açúcar, a gente não está falando de tirar o paladar doce. Esse é um ponto muito importante para a gente falar. Lembra que você pode substituir, fazer algumas receitas com adoçantes que sejam mais tranquilos para você, como uma estévia, por exemplo. Ou você pode também usar o açúcar natural das frutas.
o tipo de açúcar naturalmente presente nas frutas não interfere tanto assim no seu intestino, até porque a fruta é muito rica em fibra, tem outros nutrientes ali que ajudam a diminuir o índice glicêmico, normalmente desse alimento, e são mais indicados para você. Eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição uma playlist de doces fit, doces saudáveis, que muitos deles utilizam a própria fruta para adoçar e pode ser uma forma de você melhorar essa sua relação com o açúcar também. Já existe muita evidência científica que correlaciona o consumo de uma alimentação em que você tem muito consumo de açúcares simples, gorduras ruins, com o crescimento dessa microbiota ruim para o nosso organismo. Então, mais uma vez, controlar a quantidade de açúcar vai ajudar você a ter uma microbiota mais saudável, com micro-organismos mais benéficos para o seu intestino. Outra questão muito importante é a gente falar que o açúcar branco, ele induz muito a inflamação no nosso organismo. O açúcar branco, ele induz muito a secreção de insulina pelo pico de glicose que ele causa quando é absorvido. E aí, esse excesso de insulina circulando no nosso organismo é pró-inflamatório. Então, ele aumenta a inflamação sistêmica do nosso corpo como um todo e também a inflamação do intestino. Então, se você já tem alguma questão intestinal, se você quer diminuir a inflamação do seu intestino, reduzir ou eliminar o açúcar vai te ajudar bastante, com certeza. Outro detalhe interessante de se lembrar é que o açúcar é um tipo de carboidrato muito fermentável e ele pode fazer com que você tenha uma maior produção de gases, que pode causar distensão e desconforto abdominal, principalmente se você já tem alguma sensibilidade a carboidratos de uma maneira mais ampla, como uma síndrome do intestino irritável. O açúcar vai ser péssimo para você porque ele aumenta a fermentação, porque ele estimula, enfim, né, o crescimento dessas bactérias que fermentam muito no nosso organismo, essas bactérias que não são benéficas para a gente. Então, se você tem algum tipo de sensibilização intestinal, síndrome do intestino irritável, ou se você é uma pessoa que sofre muito com gases, saiba que o açúcar vai piorar ainda mais essa condição para você. Vale a pena a gente ressaltar que o açúcar, né, mais uma vez, não é só o açúcar que você acrescenta na bebida, num doce. O açúcar está muitas vezes presente nos alimentos industrializados, a gente nem percebe que consome. Por exemplo, o molho de tomate, às vezes que você come, parece super natural, pode estar lotado de açúcar. Então é muito importante que você observe o rótulo dos alimentos e observe se tem algum alimento com ose no final. Então, xarope de glicose, xarope de frutose, sacarose, glicose, tudo isso são nomes que a indústria dá para o açúcar, diferentes tipos de açúcar que podem prejudicar o funcionamento do nosso organismo. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando como não ser enganado pelo rótulo dos alimentos? Dou muitas dicas de como ler os rótulos dos alimentos e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Se você é uma pessoa que consome muito açúcar no dia a dia, você percebe que você tem um intestino mais sensível, tá preocupado, será que eu tô com desbiose intestinal? O que eu posso fazer para tentar reverter isso, melhorar a saúde do meu intestino? Começa já eliminando o açúcar da sua alimentação, passa a consumir probióticos, que você vai conseguir recolonizar seu intestino com bactérias, leveduras, microbiota benéfica. Então você pode consumir o kefir, eu tenho um vídeo aqui ensinando como fazer, o iogurte natural caseiro, também tem um vídeo ensinando como fazer, ou um de boa qualidade que você compre. Você pode consumir chucrute, você pode consumir alimentos fermentados. Todos esses são alimentos naturalmente probióticos que aumentam a quantidade de bactérias boas no seu intestino. E além disso, você pode consumir os prebióticos, que vão ser normalmente alimentos à base de carboidratos complexos, fibras, que vão fermentar de uma forma positiva ali e vão fazer com que seja um alimento para essas bactérias e leveduras benéficas. Então, elas ajudam a nutrir essas bactérias e leveduras benéficas. Normalmente, são os alimentos vegetais à base de fibras. Então, acrescentar mais alimentos vegetais e probióticos vai ajudar muito você a melhorar a saúde do seu intestino, além, claro, de diminuir a quantidade de açúcar, alimentos ultraprocessados, industrializados e gorduras ruins. Lembra que, além de tudo, o açúcar não faz mal só para o nosso intestino. O açúcar em excesso aumenta a inflamação do corpo como um todo, pode fazer com que você tenha uma resistência à insulina, podendo ser um alto consumo de açúcar, né, que eu tô falando, gente, não é um consumo esporádico, mas uma pessoa que consome muita quantidade todos os dias pode estar com risco aumentado para o diabetes tipo 2, para síndrome metabólica, para outras condições relacionadas ao nosso organismo. Então, não só pelo intestino, é importante que a gente limite a quantidade de açúcar que a gente consome por dia. Se você não quiser retirar completamente o açúcar da sua vida, se você acha que você pode conviver com ele de uma forma mais tranquila, lembra que a recomendação é que você consuma, no máximo, 1,5 colher de chá de açúcar por dia. Agora, se você é o tipo de pessoa que fala assim, ai, Patrícia, não consigo, por exemplo, tomar meu café sem 1 colherzinha de açúcar, não consigo abrir mão completamente do dia a dia,
Lembra sempre que a gente tem o caminho do meio, tem o equilíbrio. Não necessariamente você precisa cortar completamente o açúcar da sua vida, a não ser que você tenha uma condição de saúde associada. Mas pensa que você pode, nessa mesma refeição, consumir alimentos ricos em proteína, ricos em fibra, em carboidratos de menor índice glicêmico, para identificar a absorção desse açúcar que você vai consumir. E cuidado também com a quantidade, né? Não é porque você gosta de botar um açúcar no cafezinho que você vai tomar açúcar com café. O ideal é que você coloque uma menor quantidade possível para adoçar aquele café e vá readaptando o paladar. E a gente que bota uma quantidade super grande, fica até açúcar no fundo do café quando acaba de beber. Então isso não é saudável para você. Utiliza o mínimo possível e tenta não consumir alimentos industrializados, porque normalmente eles já são mais ricos em açúcar, fica mais difícil de você controlar a quantidade dele no seu dia a dia. Me conta aqui embaixo, então, se você consome ou não consome açúcar, se você utiliza algum adoçante, se você não utiliza nada, só realmente o sabor doce natural do alimento que você consome. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!